fluente em 3 meses ou seu dinheiro de volta. Bom, algum tipo de propaganda dessa vocês já ouviram, eu tenho certeza. Por que ela é tão problemática? É o que a gente vai discutir hoje. Vem! Hello everyone and welcome to our channel. Meu nome é Esther e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho, gente, sobre os cursos de inglês fast food. O que é esse tipo de curso? Aquele curso que promete que você vai ter uma certa fluência, né? Um nível de fluência extraordinário em um curtíssimo período de tempo. Quais são os problemas em relação a isso? Primeiro, é injusto você vender esse tipo de coisa por causa dos dados que a gente tem em relação ao número de horas que uma pessoa precisa estudar para atingir a fluência, né? Então aqui, qual é a nossa grande crítica? A crítica é a definição de fluência, tá? A gente não desmerece cursos desse jeito. O problema é o que está sendo vendido, qual é a promessa que está sendo feita. E o segundo grande problema, gente, é a expectativa. Uma promessa está sendo vendida, né? E um aluno, qualquer estudante que fecha um curso, ele tem uma certa expectativa em relação a ele mesmo e ao curso. Se ao final desses 3 meses, 6 meses, que seja o tempo que for vendido, você não atinge aquela certa fluência que você está querendo, né? Você vai ficar frustrado. E esse é um grande problema, principalmente, gente, porque como a gente vai ver no vídeo, a gente está falando de emoções. Mas que emoções são essas? Bom, para a gente falar um pouquinho sobre emoção, primeiro a gente tem que trazer dados concretos. Então a gente vai trazer 3 dados nesse vídeo hoje, gente. O primeiro deles são os dados em relação aos níveis de inglês que a população brasileira hoje apresenta, segundo as pesquisas. O segundo dado que a gente vai trazer é, hoje, qual que é a posição do inglês no mercado de trabalho atual? Como que ter um nível de inglês hoje afeta a sua possibilidade de ter um emprego. E o terceiro dado que a gente vai trazer aqui é quanto tempo uma pessoa precisa para atingir um certo nível em relação à língua inglesa, aos estudos da língua inglesa ou a fluência, a chamada fluência, que é uma palavra que precisa ser definida. Então tá. Então, vamos analisar o primeiro tópico aqui. Nosso primeiro tópico tem a ver com a fluência da população brasileira em relação ao inglês hoje. A gente fala hoje, gente, mas a pesquisa que eu vou trazer para vocês é de 2014 e infelizmente continua atual, tá? Então, em 2014, a British Council fez uma entrevista com uma parcela da população brasileira com mais de 16 anos para tentar entender como é que eles declaravam, né, o conhecimento deles em inglês. E aí os dados são tristes. De acordo com as pesquisas, só 5% dessa população entrevistada com mais de 16 anos disse ter algum tipo de conhecimento em relação à língua inglesa. E desses 5%, 47% disse que só tinha o nível básico. Ainda dentro da pesquisa, 9% apenas dessa população disse que tinha pretensões para estudar ou começar a estudar uma segunda língua, preferencialmente o inglês. E isso, gente, é claro que é o reflexo da falta de oportunidade hoje e de estrutura para que as pessoas possam estudar o inglês de uma forma mais orgânica. Então, hoje, quando a gente fala do estudo da língua inglesa, a gente tem que pensar que a maioria das escolas particulares e praticamente nenhuma escola pública oferece o tipo de conhecimento necessário para que uma criança ou um adolescente saia da escola com pelo menos o nível básico, que já é bastante coisa, aliás, na língua inglesa ou em qualquer outra língua. Isso é triste. Por quê? Porque como a gente vai ver a seguir, isso aí afeta demais a sua perspectiva em relação ao mercado de trabalho. E aí, gente, falando de mercado de trabalho, eu trouxe para vocês aqui 2 reportagens. A primeira sendo do Infomoney, né, que declara o seguinte: em 10 anos, todas as vagas de emprego vão exigir inglês, aponta pesquisa. O que isso significa? Então, o que a reportagem está falando aqui pra gente? Primeiro, a reportagem está contando que hoje
60% das entrevistas de emprego para escritórios, elas já apresentam algum tipo de teste, né, ou comprovação em relação à sua fluência em inglês. Gente, tô colocando fluência entre aspas aqui, porque a gente vai falar dessa palavra aqui hoje e eu também vou fazer um vídeo só sobre isso, porque essa palavra também é problemática, tá? Mas a reportagem, infelizmente, usa a palavra fluência, então é essa que eu tô usando, tá? Então, hoje, 60% da população, aliás, 60% das entrevistas de emprego já tem uma certa exigência. E em 10 anos, segundo a pesquisa, enfim, né, a tendência está indicando que 100% das entrevistas de escritório vão ter esse tipo de exigência para um nível aí bem capacitante e independente em relação à língua inglesa, tá? A segunda pesquisa que eu tenho para trazer aqui, gente, é uma matéria da G1 na Globo, que diz o seguinte: salário é até 61% maior entre quem fala inglês fluente. Novamente, né? A palavra fluente aqui que é um problema. Mas a reportagem diz o seguinte, que os profissionais com cargo de coordenação, né, principalmente, então coordenação, diretoria, eles têm aí uma chance de pelo menos 50% ou mais, né, de ganhar um salário ótimo. E aí a gente vai juntar algumas informações aí, gente. A gente tem de um lado entrevistas de emprego que já excluem a possibilidade daquele interviewee, né, de conseguir a vaga caso ele não tenha um certo nível na língua inglesa, e a possibilidade dessas vagas serem de 100% dessas empresas tornarem isso obrigatório 100%, né? E, por outro, a gente também tem a possibilidade de um salário maior. A gente junta a fome com a vontade de comer, né? Então, é claro que todo mundo quer ter um salário melhor, todo mundo quer ter uma condição de vida melhor. E como que você chega nisso? Tendo inglês em certo nível, né? Então, estão construindo esse pensamento junto comigo? Gente, esse movimento é claro que é de certa forma natural. Hoje, né, no mundo globalizado, as empresas elas estão cada vez mais rumando para um tipo de estrutura em que a setorização ela seja menos evidente, né? Isso é uma coisa que acontece bastante já com as startups, mas em geral as empresas em geral estão fazendo isso. O que isso significa? Que hoje, gente, não só os cargos de coordenação exigem o inglês, porque eles vão precisar fazer entrevistas ou reuniões, né, em outra língua, mas porque hoje já não existe uma estrutura óbvia dentro da empresa. Então você que é a secretária, você precisa atender um telefone em inglês, você que é o assistente vai participar daquela reunião junto. Então essa tendência, ela é natural, né, em relação à língua inglesa, que hoje a gente tem aí cada vez mais um mundo que está girando rápido e precisa de comunicação rápida, né? Então, esse segundo ponto aí, gente, adiciona para o que a gente falou. Então lembra lá, o nosso primeiro ponto diz o seguinte: apenas 5% da população brasileira diz ter algum nível de conhecimento na língua inglesa. E hoje, 60% das entrevistas de emprego exigem uma etapa em que você precise ter o seu nível de conhecimento de inglês testado. E aí, gente, a gente chega no nosso terceiro ponto, que é o seguinte: quanto tempo de fato uma pessoa precisa para aprender ou ser fluente em inglês? Vamos conversar sobre isso usando o CEFR. CEFR, gente, stand for Common European Frameworks of Reference for Language. O que é isso? Isso é um padrão criado internacionalmente para que você possa, como a palavra já diz, né, padronizar como ou o que é exigido para o nível de inglês. Então, quando a gente fala de nível de inglês, a gente não está falando
de gramática, tá? Do que você sabe gramaticalmente falando. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, só falando sobre habilidades na língua inglesa, mas para resumir bastante, gente, é o que você sabe fazer com a língua, com o conhecimento que você tem. Quanto você consegue se comunicar, né? Então hoje, num nível básico, por exemplo, você praticamente consegue falar sobre si mesmo e sobre os outros, o seu cotidiano. Para você ser considerado um nível intermediário, você não só consegue fazer isso, né? Ter um tipo de conversa ali em que você vai conversar sobre o dia a dia, mas fazer monólogos, por exemplo. Então, participar de reuniões, né? Enfim, dar a sua opinião mais detalhadamente sobre as coisas. E para você ser fluente, aí já é um nível acadêmico, não vou ficar esticando essa explicação aqui, como eu disse, a gente vai ter um vídeo, tá? Mas, de acordo com a CEFR, que eu trouxe os dados aqui, gente, então olha só, existem 6 níveis básicos, a gente separa eles entre A1, A2, B1, B2, C1 e C2, tá? Sendo os As falantes dependentes, os Bs falantes independentes e os Cs falantes fluentes, tá bom? Então olha só, nosso primeiro nível é um A1, certo? Para você atingir o primeiro nível com excelência, gente, os Common European Frameworks of Reference for Language indicam que vocês precisam de 90 a 100 horas de comunicação e estudo guiado. O que isso significa? Estudo guiado, gente, é um estudo que tem propósito. É isso. Então, assim, é um professor, ou um tutor, ou um grupo, ou um workshop, mas que vai te direcionar para aprender. Você tem que ter com clareza o que você está fazendo, né? O que você está aprendendo. Você tem que ter objetivo. Isso que significa estudo guiado. Isso pode, claro, gente, juntar não só a aula em si, mas os exercícios extras que você faz, a sua lição de casa, os assessments, né? Provas, testes, enfim, todo esse tipo de coisa. Então, gente, quando a gente fala a palavra fluente, né? Lembra que eu falei que ela é problemática? Olha só, se para você atingir o seu primeiro nível, que é uma fala dependente, como eu disse, né? Que é o A1, se para isso você precisa de 100 horas, como é que você vai sair fluente na língua? Isso aqui tem a ver com habilidades, gente. Não tem como você falar que em 3 meses você vai sair fluente. Você vai sair com um conhecimento maior. Fato. Mas fluente, não. Essa palavra é muito injusta, gente. Então, quando você compra um curso de 3 meses com fluência, você só vai atingir a fluência se esse curso já for um curso avançado. Entendem o que eu estou falando? É injusto, gente. E aí, quais são os efeitos disso, né? Qual é a conclusão que a gente chega? Que vender um curso de fluência em 3 meses é, no mínimo, uma sacanagem. Por quê? Porque a gente vai voltar lá nos dados que a gente tem. A gente tem uma população brasileira que tem um mínimo conhecimento e oportunidade para estudar a língua inglesa, porque é um estudo que exige tempo, como a gente está vendo aqui. Para você atingir o primeiro nível, você precisa de pelo menos 90 horas de estudo guiado, certo? Então te exige tempo, uma população hoje que ganha pouquíssimo, e ao mesmo tempo você vislumbra um salário maior, e aí a gente viu aqui que tá tudo interligado, porque se 60% das entrevistas de emprego são feitas em inglês, ou tem essa parte, e você precisa de um certo nível na língua, e aí você tem a possibilidade de aumentar o seu salário em 61% num cargo de coordenação, se você tiver um nível de inglês, claro que qualquer pessoa vai sonhar em estudar inglês, ou pelo menos a população vai ver importância em estudar. Todo mundo já passou por isso, gente, de falar, de olhar para si mesmo e falar, poxa, chegou a hora de eu estudar uma segunda língua, chegou a hora de estudar inglês porque eu quero um emprego melhor, né? Então, quão injusto isso é quando você vende um curso de fluência em 3 meses prometendo para o seu estudante que ele vai sair falando tudo que ele precisa, quando na verdade os dados indicam que isso não vai acontecer, né? Que é impossível isso acontecer. Então é por isso que eu trouxe, gente,
esse tópico que para mim é delicadíssimo, é importantíssimo de ser conversado. Por favor, entendam que quando vocês entram num curso de inglês, sempre, sempre, sempre vai haver adição. Você sempre vai aprender alguma coisa. Ninguém sai de um curso desaprendendo algo, né? Bom, pelo menos é o que a gente espera, né? E é claro, pelo menos o que a gente, como professor, quer oferecer para o nosso aluno, certo? Só que quando você entra num curso cheio de expectativas e você termina ele e você vê que as coisas não vão acontecer, é uma ferida que fica, é um trauma, é traumático, né? Isso também é um trauma. Como professor, a gente lida com muitos traumas aqui. É por isso que eu trouxe esse tópico para vocês, gente. Por favor, não acreditem em fluência em curto período de tempo, né? Tomem cuidado com isso. Entrem no curso, qualquer curso que vocês façam, com a consciência de que isso é uma construção e é uma construção contínua, interminável, tá? Mas não se abatam por isso. Apesar de todos os pesares, né? De todos esses percalços que a gente tem em relação à língua, a aprendizagem de uma segunda língua, né? A gente sabe, é um investimento, a maioria das pessoas não tem dinheiro para isso. Mas assim, procurem por opções, gente. E entendam que estudar inglês, estudar qualquer outra língua, né? É abrir portas novas. Hoje a gente está falando de portas profissionais, né? Porque como a pesquisa indicou aqui pra gente, é crucial que você tenha uma segunda língua, principalmente o inglês. Mas a gente vai fazer também, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer outros vídeos para vocês em relação às mudanças que ocorrem na sua mente e na sua vida quando você tem contato com uma cultura nova através da língua, por meio da língua, né? Então é isso, gente. Não caiam em qualquer curso e também não sejam afobados ao ponto de se cobrarem, sabe? Poxa, o curso passou, foram 3 meses e eu não aprendi nada. É culpa do curso ou é a minha culpa? Não, não é nem do curso e nem sua, né? É só alinhar a sua expectativa. Alinhou a expectativa, fica tudo certo, tá bom? Gente, deixe nos comentários aqui o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já tiveram algum tipo de experiência em relação a cursos que prometiam coisas que não aconteceram, como que vocês reagiram, conta um pouco das experiências pra mim e, enfim, né? Existem outros vídeos que a gente vai fazer. Deixem nos comentários também caso vocês tenham indicações de coisas que vocês queiram que a gente fale sobre, tá? And that's it. Thank you very much for watching this video and I'll see you next time. See ya!